Continuamos as nossas entrevistas e recebemos desta vez o Padre José Aníbal, provincial dos Salesianos de Portugal e Cabo Verde. Bem-vindo, Padre Aníbal. Obrigado. E começo com uma pergunta para começarmos a conhecê-lo um bocadinho melhor. Se em casa os seus pais o tratavam por algum nome assim mais especial, mais carinhoso? Sim, eu chamo-me José Aníbal, não é? Então era mais tratado por Zé, José Aníbal. Pela minha mãe, mais José Aníbal, mas pelos outros membros da família e por todas as pessoas, Zé. Depois, quando fui para a escola salesiana, como havia mais de 2 Josés na minha turma, Okay. então depois começaram a usar o nome Aníbal. Mais um nome Aníbal. Mais Aníbal. E qual é que é a sua primeira memória de vida, assim que se lembra? Olha, eu não me recordo assim de uma primeira. Tenho várias memórias da minha infância, porque tive e tenho uma família muito bonita, uma infância cheia de coisas boas. Vou contar uma que não era tão boa, mas que realmente me marcou, não é? Recordo-me que era pequenito quando faleceu o meu padrinho de batismo, que era irmão do meu pai. E então eu recordo-me quando a notícia foi transmitida e recordo dos gritos de dor do meu pai pela morte do seu irmão. E além de ser, claro, eu era pequenino e aquilo marcou-me, mas além de ser o facto o facto de ser dramático, foi sobretudo o facto de eu perceber como o meu pai amava verdadeiramente o seu irmão, não é? Isso ficou-me marcado. Não é? Muito bem. E como é que conheceu os salesianos? Olha, eu fui para a escola salesiana desde os 10 anos, por isso aí comecei a ter contacto direto com os salesianos. Aonde? Em Poiares da Régua. Muito bem. E como é que percebeu que ser salesiano era a sua vocação? Olha, isso foi aos poucos. Nós vamos entendendo aquilo que é melhor para nós através de muitos acontecimentos e aos poucos fui-me apercebendo que era feliz sendo salesiano, depois de ter conhecido Dom Bosco, depois de ter conhecido outros salesianos que viviam como ele agora, comigo e com os meus colegas, depois de começar também a assumir algumas responsabilidades que me iam sendo dadas, de fazer algumas experiências também nesse âmbito, sobretudo na missão juvenil. Pronto, e isso fez com que eu fosse aos poucos descobrindo a minha vocação. Não foi uma coisa assim de uma iluminação especial num dia próprio, mas foi algo muito gradual. Muito bem. Foi crescendo, não é? Comigo. Foi um caminho. Sim. Agora, Padre Aníbal, entramos numa secção de perguntas e respostas rápidas. Sem justificação, tem que me dar ou A ou B. E começo com Ave Maria ou Pai Nosso? Pai Nosso. Campo... Porque tenho que escolher, senão nem escolheria entre as duas. Não seriam as dúvidas. Sem dúvida. DMJS ou Acampamento Nacional? É, DMJS. JS. Porque quem sabe, quem me conhece também sabe que eu também gosto muito do acampamento nacional e já acompanhei vários, mas de facto o DMJS tem um valor assim muito especial. Muito bem. Dar um bom dia ou uma boa noite? Boa noite. Okay. É mais típica salesiana. Ter missa de manhã, início do dia ou ao fim do dia? Normalmente gosto mais da missa de manhã, sim. Ok. E campo ou praia? Praia. Porque já nasci no campo e a praia é uma novidade, algo diferente. Ok. Então, Padre Aníbal está agora a acabar os 6 anos de serviço como provincial. Como é que faz o balanço dos seus 6 anos com este serviço, com o prémio, digamos assim, de fechar estes 6 anos recebendo as Jornadas Mundiais da Juventude? Como é que é fechar assim o seu serviço? Não, é difícil agora fazer um balanço, claro. Não é? E, aliás, é melhor fazer o balanço quando as coisas estão um bocadinho mais afastadas e podemos realmente refletir melhor sobre elas. Mas a experiência de ser provincial durante estes 6 anos foi, antes de mais, uma grande honra, não é? Uma responsabilidade, já se sabe, algo que também nos empenhou bastante, mas, sem dúvida, gostaria de realçar a honra que isso é. Para mim, que nasci, por assim dizer, e cresci na província salesiana de Portugal e de Cabo Verde, para mim foi uma grande honra poder, em mim, não é, assumir esta responsabilidade e eu penso que o tentei fazer sempre. Isto é, saber que onde eu estivesse, o que eu dissesse, eu estava a representar os meus irmãos salesianos, não só os que estão neste momento connosco, mas aqueles que também nos precederam, não é? O amor que eu tenho pela minha província e pela missão salesiana que se faz aqui em Portugal, em Cabo Verde,
Portanto, fez com que eu assumisse responsavelmente o papel de provincial, sempre tendo na minha consciência de que realmente não era eu que estava em causa, mas era toda uma missão salesiana, que hoje é partilhada por tantos leigos e tantos jovens nestes dois países, e, portanto, que acabasse por ser um rosto de algo tão belo que gosto tanto, de que amo tanto e que acho que é tão importante também para as sociedades destes dois países, não é? Por isso penso que esta experiência é muito rica. Depois houve sempre momentos muito belos, muito também difíceis, mas realçaria talvez desses momentos todos a alegria que é ser salesiano, que se experimenta também quando temos um serviço como este, em que depois nos é dado lidar, tratar com muita gente, muitos jovens, muitos leigos, muitos salesianos, poder conhecer cada salesiano um a um, através dos vários colóquios que temos pessoais, individuais. Portanto, acompanhá-los em vários momentos também da sua vida, mais alegres, mais difíceis. Portanto, foi sem dúvida uma grande honra e também uma grande alegria. Vamos ao dia de hoje, Sim Day. Temos 8.000 jovens aqui no Estoril. Como é que é, como movimento juvenil salesiano da nossa província, receber assim tanta gente na nossa casa, neste caso no Estoril, e como é que acha que tem que ser vivido este dia? Sim, eu como antigo aluno e também membro, considero-me do MJS, Claro. Primeiro como jovem, depois como animador, depois como salesiano e até assumindo algumas responsabilidades. Portanto, para mim estes momentos são momentos muito significativos. Claro, eu acho que, além desses 8.000 que referes, também outros que nos acompanham através dos meios de comunicação social, através da internet. Portanto, é assim, realmente é uma oportunidade maravilhosa para tantos jovens do nosso movimento poderem ser anfitriões dos outros que vêm de todo o mundo e poder ter esta experiência, direi quase única, de estar com tanta gente de tantas nacionalidades, que é uma coisa que eu também refiro no meu discurso de entrada, que vêm de tantos lados, mas que ao fim e ao cabo, encontrando-se assim para festejar em conjunto o nosso espírito salesiano, se dão conta de que têm tanto em comum. Isto é, embora haja tantas diferenças culturais, mas depois, ao fim e ao cabo, o espírito salesiano, a forma como foram educados, com aquela pedagogia salesiana, com aquele espírito salesiano, acaba por fazer com que se sintam já irmãos, não é? Da mesma família. E eu acho que isto é uma experiência maravilhosa. Um jovem do MJS poder ter esta experiência é realmente único. E depois, eu acho que pode ser também uma grande oportunidade esta para nos sentirmos todos nós, todos os animadores salesianos e os jovens, realmente relançados, por assim dizer, para que o movimento juvenil salesiano na nossa província possa agora ganhar então um novo ímpeto também e possa criar coisas novas, momentos novos, formas novas, para que muitos jovens possam, através da pedagogia salesiana, através do espírito salesiano, possam de facto aproximar-se mais de Jesus Cristo, segundo o carisma salesiano, não é? Portanto, acho que é o próprio Dom Bosco a dizer-nos, olha, vamos lá, que este é o momento certo para relançar o movimento juvenil salesiano na vossa província. E deram-nos esta oportunidade, que bom. Claro. E eu tenho perguntado às outras pessoas que já tivemos aqui qual era a mensagem que dariam a todos os jovens participantes. Mas se calhar assim perguntar-lhe-ia que mensagem deixa aos jovens portugueses, não só que vão participar no Sim Day em específico, mas nos jovens portugueses que estão a ajudar a preparar já há algum tempo e que estão neste dia como voluntários e a ajudar em tudo o que é preciso e que se meteram ao serviço. Eu tenho reparado que realmente são tantas as pessoas, jovens, adultos, né, colaboradores, membros da família salesiana, salesianos, salesianas, realmente que foram tantos aqueles que trabalharam já e que continuam a trabalhar para este grande acontecimento. Antes de mais, a mensagem só pode ser de gratidão, não é? E gostaria também de aproveitar esta ocasião para renovar esse desejo de reconhecimento, de transmitir-nos em nome de toda a nossa província, da nossa família salesiana, um grande reconhecimento. Penso que foram heróis, foram de facto fantásticos na entrega, no serviço que prestaram, na criatividade que colocaram nas coisas, na alegria. Pronto, e depois então deixar uma mensagem a todos para que realmente possam aproximar-se de Jesus Cristo. Eu penso que isso é que é o mais importante de tudo. Descobrir Jesus Cristo como a pérola maior pela qual vale a pena que tudo o resto lhe possa ser referenciado. Isto é, não colocar nada que possa obstruir ou impedir de sermos todos de Jesus Cristo. E isto é uma coisa tão bela e fundamental que
todas estas atividades, todas estas experiências valem, sobretudo, em vista desse fim. Não é? E é isso que também nos torna realmente pessoas mais capazes, mais felizes. E para concluir, uma pergunta assim mais rápida, se calhar. Para o ano começamos a festejar o bicentenário do sonho dos 9 anos de Dom Bosco. Pergunto-lhe se o Padre Aníbal sabe qual era o seu sonho aos 9 anos. É bem, essa pergunta realmente já é famosa, não é? Aqui nas nossas redes. Bem, é assim, eu não recordo algum sonho especial que tenha tido aos 9 anos. Até acho que naquela altura não teria assim grandes sonhos. Era uma criança que me divertia com tudo e que me sentia muito feliz. Por isso, certamente, aqueles sonhos próprios de crianças dessa idade despreocupadas e felizes. Mas há uma coisa curiosa, quase nessa idade, aos 10 anos, ou até se calhar aos 9, quando eu fui fazer o estágio de entrada no Colégio Salesiano, de Poiares da Régua, portanto aí começou um período para mim, da minha vida, em que, sem dúvida, isso é mais do que seguro, que se eu antes não tinha grandes sonhos, onde eu vivia e fazendo as coisas que as outras crianças faziam, a partir do momento em que entrei numa escola salesiana e depois continuei o meu percurso educativo nas escolas salesianas, sem dúvida que os meus sonhos foram se alargando realmente a horizontes muito maiores do que nós mesmos e do que aquilo que a gente possa imaginar, porque sonhamos ao fim e ao cabo com a ajuda de Dom Bosco. Dom Bosco ajuda-nos a abrir horizontes, ajuda-nos a perceber a vida de outra forma e, sobretudo, a ver os sonhos não no sentido de uma autorrealização apenas, de uma autossatisfação, mas a abrirmos a nossa capacidade de sonhar realmente ao serviço aos outros, a um grande ideal. Por isso, desde sempre, eu posso dizer o meu sonho dos 9 anos, como disse Dom Bosco, eu também posso dizê-lo, é sem dúvida servir os jovens com a minha vida, dar a minha vida por eles, sobretudo aqueles que estão mais necessitados, aqueles que precisam de um pai, de um irmão, de um amigo, pois é esse o ideal, é esse o meu sonho. E esse sonho foi aparecendo desde o primeiro dia que entrei numa escola salesiana, tenho a certeza, e foi crescendo. Graças a Dom Bosco e aos seus seguidores. Muito obrigado, Padre Aníbal, pelo seu tempo, pela ti. sua disponibilidade. E fechamos assim com a ideia de que temos de sonhar e fazer sonhar.